pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 10. Hoje, gente, é mais um episódio especial, porém destinado aos alunos dos 7º anos, onde trataremos dos problemas relacionados ao campo no Brasil. Sim, essa é a última matéria, ou seja, o último capítulo que vai ser cobrado no teste que vai acontecer nesta próxima segunda-feira. Então vamos lá, gente. Desse capítulo 7, todo o material que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou conversar com vocês, ele vai estar presente no capítulo 7 do seu livro, ok? E eu peguei 4 tópicos que são importantes, que a gente deveria, ter uma concepção maior para poder entender melhor essa matéria. Então vamos lá, ó. O primeiro deles, a gente vai tratar da questão do subaproveitamento do espaço rural. Esse é o primeiro tema a ser tratado no capítulo, ok? Gente, eu separei 2 questões que elas têm que ficar bem claras com vocês, tá? Nós falaremos melhor delas daqui a pouquinho. Que é a questão da baixa produtividade por hectare, lembrando que a medida de 1 hectare, lembram? Vocês estão lembrados que eu disse que para facilitar, a gente lembrar que esses 10 mil metros quadrados são mais ou menos um campo de futebol, ok? Aqui no Brasil a gente vai ter uma produtividade mais reduzida por hectare. E a questão das regiões que a gente tem no nosso país, graças, uma questão muito importante que é relacionada à presença das matas e das florestas, os biomas, que já estudamos também no início do ano. Isso também vai afetar a questão do espaço rural a ser aproveitado, tudo bem? Passaremos então para o segundo tópico, que é a questão da concentração de terras. Das concentrações de terra, gente, do Brasil, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, faltou um acento aqui, a questão dos latifúndios, tá? Os latifúndios, gente, são grandes propriedades rurais. Falaremos melhor daqui a pouquinho. E no Brasil eu coloquei até aqui essa questão dos latifúndios improdutivos, que é muito comum, na nossa questão territorial. Depois, a questão... Essas duas, gente, seriam questões que vão envolver problemas relacionados diretamente à concentração de terras no Brasil, que seria a mecanização das lavouras, ou seja, substituição da mão de obra humana por máquinas, e a questão do Estatuto do Trabalhador Rural, que assim como existe o Estatuto que trata das questões trabalhistas, aqui na nossa área urbana, o trabalhador rural também tem seus direitos que devem ser respeitados, e isso acabou afetando diretamente nessa questão, ok? Passaremos, então, para a questão da reforma agrária, um tema muito polêmico. E o objetivo, gente, da reforma agrária é realizar a distribuição mais justa das terras através da questão dos assentamentos rurais, tá? Vamos falar melhor sobre isso. Fechando o tema, a gente vai tratar da questão da má utilização do solo. Sim, gente, nem sempre as plantações são feitas de maneira correta e a partir dali a gente vai ter problemas resultantes em quê? Processos erosivos, que a gente vai falar melhor. Tem solução? Sim, tem solução. Aí vou precisar de que você tenha em mãos o seu livro aberto na página 75, ok? Fiquem com a gente, vamos lá. Bom, gente, vamos lá então. Primeiro tópico a ser tratado é a questão do subaproveitamento do espaço rural. Como eu disse a vocês, um dos grandes problemas no Brasil está relacionado à baixa produtividade por hectare. Enquanto países, por exemplo, como os Estados Unidos e a França, no caso da França principalmente, que tem uma questão de... Vamos fazer melhor? Vou sair aqui do quadro. Aproveitar que eu já tô com o livro aqui, ó. Vamos lá, Vamos ver isso no livro, Aproveita e abre o seu livro aí também, tá? Você pode ir aproveitando para ir marcando algumas questões. Então, olha só, gente. O livro começa tratando dessa questão do subaproveitamento. Esse subaproveitamento, ele está relacionado diretamente, como eu disse, a questões de produção por hectare, ok? Lembrando que o hectare, então, é a unidade de medida que equivale a 10 mil metros quadrados, ou seja, um campo de futebol, tá bom? Você pode ir anotando aí. Deixa eu pegar meu lápis aqui pra gente ir acompanhando. Então, olha só, gente. Aqui tem uma tabela que ela tá mostrando direitinho essa questão dessa baixa produtividade. Olha só. Vamos pegar o caso aqui, eu nem vou pegar do feijão, não. Vamos pegar aqui, por exemplo, o milho. Olha só. Aqui no Brasil, a gente tem uma produção por hectare, isso dados de 2013, ok? De 5,2 toneladas por hectare, ou seja, em cada tamanho de um campo de futebol, a gente tira 5,2 toneladas de milho. Na França, gente, lembrando que a França, ela tem um território mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, hein? Eles já tiram 8,1. E nos Estados Unidos, olha só, 10 toneladas por hectare, gente? Dobro, praticamente, do que a gente consegue aqui no Brasil. E a que se deve, gente, essa baixa produtividade? Bom, primeiramente, seriam as influências que os produtores terão. Enquanto que os Estados Unidos e a França, eles têm um incentivo maior do governo, para poder fazer com que a produtividade seja maior. De que forma, Renato, que isso vai acontecer? Quando eles colocam produtos, por exemplo, para que o solo ele consiga ter uma produção melhor, correções de solo, corrigem a questão do pH, melhorando
nesse aspecto, adubos, fertilizantes, enfim. Então eles conseguem uma produção maior, ok? Aqui no Brasil a gente não vai ter muito disso, né? A nossa parcela, vamos dizer assim, de dinheiro que é destinado, ela é mais inferior. E aí, gente, outra questão também, vocês adoram, né? Olha quem tá chegando. O que você trouxe aí, Xixel? Você trouxe bolinha pra gente jogar? Agora não dá, amor. A mamãe tá gravando, peraí. Vamos lá, gente. Uma outra questão também, que ela é colocada aqui no finalzinho dessa página 72, é a questão sobre a destinação, né, o uso da terra nos estabelecimentos rurais brasileiros. Mesmo que seja um dado de 2006, esse cenário não mudou muito, não. O percentual pode ter mudado pouca coisa, mas é mais ou menos isso. A gente a menor parte dos espaços estão destinados às lavouras, tá? Talvez por isso também essa questão ser tão mais baixa. Quase 50% das nossas terras são destinadas a pastagens. Por quê, gente? Criação de gado. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Vocês conseguem perceber agora como que... Porque, gente, pasto é uma coisa mais fácil, né, de ser destinada. Você planta braquiária, né, se não me engano. Quer dizer, para o gado pastar. Né? O nosso produto é muito apreciado. Xerinha, agora não. O nosso produto é muito apreciado no mercado exterior, né? Eles chamam até o Brasil, o gado, a carne bovina brasileira de gado verde, porque a gente tem essa plantação, né? Mais gado criado solto, pastando, então ele seria mais saudável, né? Não é como gado confinado, países da Europa, por exemplo, também nos Estados Unidos e Canadá. E aí, gente, outra coisa, nós temos uns maiores biomas, né, que a gente encontra no planeta, eles estão aqui no Brasil. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, enfim, Caatinga, Pantanal. Muitas das nossas áreas, vocês estão vendo, gente, elas acabam sendo destinadas a conservar exatamente, né, toda essa diversidade vegetal que a gente vai encontrar. Ok, então, gente, isso que eu tinha para falar ficou enorme, né? Sobre a concentração, sobre o subaproveitamento do espaço rural. Vamos lá, então, gente. Segundo tópico agora, a questão da concentração de terras. Destaquei aqui 3 situações. A primeira é a questão dos latifúndios, se eles são improdutivos ou não. A questão da mecanização das lavouras, né, que vai gerar um problema, como eu já disse, e o Estatuto do Trabalhador. Então, vamos voltar lá no livro. Agora a gente vai até a página 73 e aqui a gente vai encontrar, então, a questão da concentração das terras. Bom, gente, aqui parece, então, esse gráfico que ele está mostrando o seguinte. Total de estabelecimentos rurais, né, em percentual, e áreas ocupadas. Então, olha só que interessante. Quando um estabelecimento rural, tá, uma propriedade, ela tem até 10 hectares, ou seja, até 10 campos de futebol, aqui no Brasil a gente vai ter em estabelecimentos rurais 50%. Mas isso em área ocupada, olha que tamanho pequenininho que dá, gente. Olha o que isso está relacionado. No Brasil, 50% dos estabelecimentos rurais possuem até 10 hectares. Ou seja, são minifúndios, tá? Então lembrem desse prefixo, mini, pequeno, late, grande, amplo, ok? Vou responder, então, a 2,5% do total de áreas ocupadas, né, por estabelecimentos rurais no Brasil. Tá? Agora, olha aqui como que é inversamente proporcional ao final da tabela. Quando a gente tem mais de 1.000 hectares, gente, mais de 1.000 campos de futebol, a gente vai encontrar apenas 1% dos estabelecimentos rurais. Enquanto isso, olha em área ocupada, gente, dá praticamente a metade das áreas que a gente tem. Vocês estão vendo como é que isso daqui está inverso? Aqui a gente teria, então, minifúndios e aqui latifúndios. O Brasil, então, é um país de latifundiários. Entenderam, gente? São os grandes fazendeiros. São aquelas áreas maiores que são destinadas para quê? Para as grandes monoculturas. Por exemplo, soja, milho, café, lembrem mais aí, laranja. Todos os produtos que o Brasil está destinando ao quê? À exportação. E não ao abastecimento, né, do mercado interno, porque esses estabelecimentos aqui estão preocupados em abastecer o mercado interno. Já esses daqui, a preocupação deles é em fornecer matéria-prima, seja para exportação, seja para produção. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Não só para açúcar, mas principalmente para o etanol, que é o álcool, né? Outro combustível utilizado nos carros. Então, gente, isso é um dado preocupante. Porque o Brasil está passando por um processo de quê? Né? Passando não, né? Ele já vem historicamente sendo uma colônia, né? Uma área que vai ficar, um território que nasceu para fornecer riquezas para outro. E vocês podem ver, a gente já se tornou independente, mas continua com essa dependência de mercado interno.
Interessante, né? Triste, mas interessante. Aqui a gente tem dados importantes também, tá? Que seriam outros fatores, além da concentração de terra, que vão colaborar, então, para que ocorresse esse fluxo migratório. Esse fluxo, gente, migratório, a gente vai dar o nome de êxodo rural, tá bom? Guardem isso daqui. O que contribui para o êxodo rural? A mecanização das lavouras. O que é isso? Nós vamos intensificar o uso de máquinas, vamos tirar as pessoas que trabalhavam no campo e substituí-las por máquinas, né? E isso é vantajoso também, e se tornou mais vantajoso para o empregador, por quê? Quem emprega no campo, porque com a criação do Estatuto do Trabalhador, em 63, o que aconteceu? Os trabalhadores rurais passaram a ter benefícios, como, por exemplo, o salário mínimo, 13º, férias remuneradas. Gente, me diz uma coisa, que empregador no campo vai querer dar esses benefícios? Então, o que o trabalhador rural consegue hoje em dia? Trabalho temporário, ou seja, na época do plantio, ele trabalha no plantio daquele cultivo. Na época da colheita, ele vai para trabalhar na colheita. Vocês entenderam? Eles não têm um emprego de carteira assinado fixo. Ai, gente, isso é triste, né? Terrível. Mas é o quadro, infelizmente, né, do nosso cenário do campo brasileiro. Bom, vamos lá, gente. Próximo tópico, então, questão da reforma agrária. Quais que seriam os objetivos, então, gente? A reforma agrária quer dizer distribuir as terras de forma mais justa. Como que a gente faz essa distribuição? Através dos assentamentos rurais. Bom, a gente vai lá no livro agora, a gente vai na página 74, ok? Ela vai totalmente tratar dessa questão da reforma agrária. Bom, o que seria, então, a reforma agrária, gente? Essa redistribuição das terras de forma mais justa, ela visa principalmente desapropriar grandes áreas improdutivas. O que são grandes áreas improdutivas? Latifúndios improdutivos. Através dessa, né, metodologia, o governo faz o quê? Ele pega fazendas enormes, né, que estão improdutivas, ou seja, não tem nada, e ele divide essa fazenda em lotes menores. E essa divisão, ele vai fazer o quê? Vai atribuí-la aos trabalhadores, né, rurais que são sem terras, agricultores, né, que não tem ainda, né, que eles não têm nenhum tipo de forma para poder adquirir essas terras e passam para eles. Até aí, gente, tudo muito bonito, tudo muito correto. Mas o governo, infelizmente, acaba dando apenas o quê? A terra. Não dá suporte para que esse trabalhador consiga levar a sua fazenda, né, suas tarefas ali, as suas plantações adiante, suas criações. Então, infelizmente, a maior parte dos assentados rurais, quando vocês ouvirem esses termos, seria, assim, esse termo, né, assentados rurais, seriam pessoas que já receberam, já participaram desse processo de assentamento. Eles foram beneficiados, então, com a reforma agrária. Um dos grandes problemas, gente, é que tem tantos conflitos relacionados ao recebimento dessa terra e barreiras que acabam impedindo com que eles consigam desenvolver suas atividades, que eles acabam revendendo essa terra. Então, a gente pode dizer que a reforma agrária, quando ela é feita de maneira incorreta, quando ela não dá suporte para o trabalhador, ela acaba fazendo com que o trabalhador vá para a cidade. Então, ele vai contribuir para o quê? Como é que chama essa fuga do trabalhador do campo para a cidade? Êxodo rural, tá? Então, reforma agrária feita de maneira incorreta também gera êxodo rural, tá bom? E o que a gente precisa para ter uma reforma agrária, né, bem sucedida? Bom, eu vou deixar isso daqui de dever de casa para todos vocês darem uma lida, mas vou falar rapidamente, ó. Promover facilidade de obtenção e no pagamento de financiamentos, né? Por que financiamentos? Para poder pegar dinheiro, né, gente? Incentivos, né, para continuar a produção. Garantia de preço na comercialização da safra, porque não adianta nada ele produzir, colher e não ter para que vender, né? Condições de transporte e armazenamento, se não tiverem boas estradas, né? E formas de tirar isso para revender, não vai adiantar nada. Orientação técnica de agrônomos, técnicos, né? Veterinários, claro que eles precisam. E, por fim, implantação de infraestrutura, né? Nos assentamentos, como construção de escolas, postos de saúde, sistema, né? De transporte. Lógico, estamos falando de pessoas, né? Que vão estar no campo. Favorecendo a nossa vida aqui na cidade. É isso que a gente tem que lembrar. A gente depende muito do trabalhador rural, né? A gente não tem noção, porque não faz muito parte da nossa realidade. Ok? Então, vamos pro próximo tópico. Vamos lá, então, gente. Para finalizar esse nosso episódio de hoje, vamos falar, então, da questão da má utilização dos solos. Ai, gente, como se tudo que a gente viu até agora não bastasse, a gente ainda tem esse pequeno detalhe que acontece aqui no Brasil, que vai resultar em quê? Em processos erosivos. Então, a gente vai agora lá na página 75 do nosso livro, porque na página 75 está mostrando exatamente isso que eu quero falar com vocês. Bom, como seriam, então, os processos para a utilização do solo? A gente tem esses problemas, primeiramente, devido ao uso, ao emprego de técnicas inadequadas. O que é isso, gente? Você planta de qualquer maneira, né, em grosso modo.
planta-se de qualquer maneira, não se preocupa com o amanhã e acaba acontecendo o quê? Desgaste. Você vai perdendo a parte mais superior. Deixa eu abrir aqui na página seguinte para vocês verem. Olha, por exemplo, esse lugar, talvez ele tenha sido usado para pastagem ou para até mesmo, né, o cultivo de algum tipo de cultura que tenha sido plantada aqui. Não foi feito, com toda certeza, um tratamento ou uma plantação adequada. E o que aconteceu? Vocês estão vendo? Isso daqui, gente, começa pequenininho. A água da chuva bate aqui no topo do morro. Na hora que ela desce, vocês estão vendo como é que aqui está inclinado? Ela desce com velocidade, ela começa a arrastar material. A parte mais frágil acaba cedendo e o que vai acontecer? A gente começa com um processo pequenininho, assim, quando é baixinho, né? O sulco ainda está raso, a gente chama de ravina. E isso vai aumentando até se tornar um processo mesmo de vossoroca. Isso daqui é uma vossoroca, tá, gente? Aí eles estão colocando o morro com erosão em desenvolvimento em Sumidouro, né, no Rio de Janeiro. Isso é muito comum. Eu aposto que todos vocês, nem que seja quando estão viajando, passando por estrada, na nossa cidade, a gente consegue reparar vários locais onde houve problema relacionado. Imaginem no campo, então, né? Falei em estrada justamente por isso, porque às vezes a gente nota plantações, né, nas estradas. Então, gente, muito cuidado é necessário, principalmente, por exemplo, nessa região onde a gente mora aqui em Minas Gerais, que há o domínio dos mares de morro. Então, reparem, a nossa região ela é muito montanhosa, né? Ela acaba que o quê? Não é qualquer tipo de cultivo que vai se adaptar. E se você plantar de qualquer jeito, a tendência é que a gente perca essa parte superior do solo, esses primeiros horizontes, que é justamente os que têm matéria orgânica, que são os melhores, né, para fazer cultivos. Qual que é o problema decorrente disso? Perdendo a parte superior, você vai gastar mais quando for plantar de novo, porque você vai ter que fazer um processo de adubação, fertilização do solo. Então, vocês estão vendo? E esse desgaste, ele é ruim para o meio ambiente e é muito ruim também para o produtor rural. Então, ele sempre tem que estar preocupado em plantar da melhor forma. Qual que é a solução que a gente vai ter, então, para evitar processos erosivos? A gente tem alguns aqui, olha só. Quando a gente está falando de regiões íngremes, de morro, elevações, então olha só, a plantação de eucalipto, ela é colocada como uma alternativa, porque eles acabam fazendo com que partes, né, assim, por exemplo, de vento, que pode contribuir também, né, para arrastar material, chuva, enfim, eles acabam ajudando a conservar essa camada superior do solo. Okay? Muitos falam da questão da água, que o eucalipto chupa muita água, né? Enfim, mas eu não vou nem ater a isso, porque assim, algum agrônomo, né, algum colega aí das ciências biológicas tiver até mais prioridade para estar respondendo aqui, mas eu não vou me ater muito a isso. Eu vou chamar atenção, então, para aqui, cultivos que podem ser benéficos. A outra, gente, é a plantação em terraços. Esses terraços, eles são degraus, né? Não sei se vocês estão reparando aqui, mas olha só, parece que tem uma escadinha. Qual que é o objetivo dessa escadinha? Reduzir a velocidade de escoamento. Ou seja, vocês estão vendo como é que a água da chuva, quando vier aqui, ela vai descer mais devagar? Ou seja, ela não vai arrastar rapidamente o material aqui, tá? Então, essa é uma forma também, terraceamento. Outra forma que a gente vai ter agora é preservar a mata natural, porque as próprias raízes, galhos, folhas, acabam amortecendo, por exemplo, né, os pingos d'água e, claro, a água que vai correr aqui em formato de enxurrada para vir para as regiões mais baixas. Tá? Então, manter a mata em áreas que você não vai estar utilizando para cultivo seria uma outra alternativa. E a última seria a questão das curvas de nível. Né? Essas curvas, gente, estão vendo? Plantando nesse sentido, aqui tem terraceamento também. Ó, aqui também a gente vai ver. O que é curva de nível? É uma curva que ela vai mudar, né, a metragem em termos de inclinação do terreno. Plantando nesse sentido, vocês estão vendo que na hora que a água vai descendo aqui, ela tem que começar a desviar das plantinhas que estão sendo plantadas ali. Vocês não concordam que vai diminuir a velocidade de escoamento? Claro, e assim a gente vai evitar a erosão, tá? E uma muito importante que eu acho que no ano passado eu não falei com os alunos dos sextos anos. Se falei, foi muito rápido, provavelmente vocês já esqueceram, que é a questão das matas ciliares. Ciliar com C, tá, gente? É porque vem disso que você está imaginando. Ciliar, cílios. O rio, como se fosse um olho. A gente não tem os pelinhos que servem de proteção, né, dos nossos olhos? É exatamente a função da mata ciliar. São algumas metragens, né, que a gente tem de acordo com a largura do leito do rio. A gente vai ter, então, a preservação dessa mata de entorno. Por quê? Vocês estão vendo como é que ela funciona como uma barreira natural? Que vai segurando a parte sólida e deixando com que a água chegue até os rios. Muito interessante, né, gente? Então, essa é a preservação
propiciada pela mata ciliar. Tudo bem? Então vamos encerrando por aqui. Bom, pessoal, encerramos por aqui então esse nosso episódio especial, justamente para você do 7º ano que vai fazer prova, prova não, né? Prova mesmo, né? Que já vai fazer sua prova, então agora na segunda-feira e tava aí desesperado. Tá vendo, gente? A matéria não é de tudo difícil, não. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas uma recomendação que eu dou para você, assista mais vezes, ok? Compartilhe com seus colegas, né? Avise que tem esse vídeo para poder te ajudar. Eu acho que vai auxiliar muito, né? Mesmo os alunos que não são meus, que são alunos do Márcio, fiquem à vontade, tá? Essa foi uma dica que eu preferi dar pra tentar ajudar vocês um pouquinho, né? Porque já veio gente reclamar comigo que eu só faço vídeo pro 6º ano. Mentira, gente. Gosto de todos vocês, tá? Tudo igual. Gente, bons estudos, uma ótima prova, excelente prova pra vocês na segunda-feira, ó. Um beijão e até o próximo episódio. Curta e se inscreva, compartilhe com os colegas, tá? Obrigada, gente, a todo mundo. Meu Deus, esqueci de falar, gente. Mais de 330 inscritos. Obrigada mesmo, gente. Beijo grande. Tchau.